A festa é sua, com Rubene Carpanedo. Oferecimento: Jardim das Orquídeas, espaço para eventos, no Jardim Solemar, em Praia Grande. Olá pessoal, está começando agora mais um programa A Festa é Sua. E hoje nós vamos entrar assim no meio burocrático dos eventos. Porque muitas pessoas enviam mensagens perguntando: como que está essa situação? As festas voltaram? Se voltaram, voltaram como? Quais são as exigências para eu poder me casar hoje? E para falar sobre até uma nova lei que surgiu, eu vou conversar com o doutor Flávio, eu vou ler o nome dele todo, porque o nome dele é comprido, ele falou que eu vou arrumar briga de família. Flávio de Melo Almada Ferreira. É um prazer recebê-lo aqui pela primeira vez. Prazer, Rubene. Tudo bem? Agradeço já por ler meu nome inteiro e evitar a briga de família comigo. Evitar a mãe aqui mandando mensagem, xingando, não tem problema. Como que tá essa situação, né? Porque é um panorama hoje bem complicado e, querendo ou não, é burocrático. Mas é um assunto meio complicado, meio chato de falar. Mas é super importante, é necessário tirar as dúvidas, porque cada dia tá um cenário diferente, parece. Com certeza, a gente vive essa insegurança não só por causa da doença em si, né? Mas também a gente não sabe qual é o dia de amanhã. Vai ter evento amanhã? Não vai ter? Qual que é o percentual de capacidade? Eu tenho uma festa para daqui a 6 meses. Isso em março de 2020 a gente achava que ia acontecer, né? Mas nós estamos já em julho de 2021 e as coisas só vão sendo adiadas e canceladas. Sim. E todo mundo vive essa insegurança. Então é sempre bom a gente saber como que a gente pode proceder, né? Adiou um evento, foi cancelado, ou preciso do meu reembolso. Né? Essa relação entre as empresas e os consumidores tem que ser bem ajustada. Então, estamos aqui para esclarecer para vocês. E qual que é a novidade aí? Você falou que já foi... saiu agora uma nova lei falando sobre isso. Na verdade... O que diz essa lei? O que abrange? Tá. Né? A Porque gente... a gente tem que ver sempre os dois lados, né? Com certeza. O cliente, a empresa. Com certeza. Então, vamos lá. Para o lado do cliente, para a gente pegar aqui... A gente tem coisas aí que um pouco menos burocráticas para falar, né? O que acontece se eu tinha uma festa de casamento? Acho que é sempre bom a gente pegar o exemplo prático, né? Tem uma festa de casamento agendada para outubro de 2021. Né? A gente ainda está nesse cenário, ou a gente ou tinha uma festa de casamento agendada para o final do ano passado e que teve que ser adiada, né? Né? Quais são as regras para que isso aconteça, tá? Também para proteger um pouco as empresas, o consumidor não tem o direito de requerer o reembolso do que ele já pagou naquele momento. Não tem o direito, por quê? Se a empresa oferecer a possibilidade dele reagendar este evento ou tornar com que ele fique com o crédito para poder usá-lo até 31 de dezembro, de 2022, em iguais condições, o consumidor não pode exigir o dinheiro de volta. Né? Por que eu falei em iguais condições? Flávio, eu tinha uma festa já agendada numa casa no sábado à noite. E o buffet agora só me possibilita datas para terça-feira à tarde. É igual condição isso? Não. O buffet ofereceu alguma alternativa? não. Aí sim o consumidor tem o direito de requerer o seu dinheiro de volta. Entendeu? Então assim, a empresa foi protegida por ter essa possibilidade de oferecer o serviço até dezembro de 2022, tá? Só que se ela não oferecer isso, aí sim você também protege o consumidor para que ele requeira então o dinheiro de volta. Vamos supor, se ele já pagou algumas parcelas de uma festa de casamento, e esse casamento teve que ser adiado por causa da pandemia. Vamos supor que a casa tem, olha, Flávio, você pode fazer a sua festa de casamento aos sábados, como você tinha já reservado, até dezembro de 22. Ok, então vou escolher uma data exatamente igual condição, e está tudo bem, os mesmos preços, o contrato continua. Flávio, você não tem igual condição, só tem terça-feira à tarde, só para utilizar o mesmo exemplo, isso já não serve, eu vou estar sendo prejudicado. Né?
Então essas regras elas tentam criar um equilíbrio. É muito difícil agradar, né, gregos e troianos, mas elas tentam criar um equilíbrio nessa relação. Então no caso teria que ser o mesmo dia, né, pra gente falar de mesma condição. Realmente a pessoa, no caso os noivos, né, se eles marcaram, eu marquei o casamento para um sábado, claro, porque o sábado é o melhor dia, né, as pessoas não têm aquele problema de vou para uma festa no sábado e vou ter que trabalhar no dia seguinte. Não, né? Domingo, geralmente não trabalham. Tem essa facilidade. Agora, se o buffet não tem essa possibilidade de data, eu vou fazer o quê? Se eu já paguei? Eu vou procurar em outro lugar. Exatamente. Se não tem, né? Se não tem, não tem. Porque não adianta a gente querer ficar brigando, dando murro em ponta de faca, né? Que é o que a gente vê muito aqui. Muitas empresas desse segmento de eventos que vem aqui ao programa, fala que as pessoas hoje estão muito difíceis de entender a situação. Então estão assim exigentes, sabe? Querendo, não, eu quero de volta, eu quero que você encontre uma data. E às vezes não é assim, porque tem um acúmulo muito grande. Exatamente. E a insegurança. E a insegurança, né? Então a gente tinha, por exemplo, essa medida até final do ano passado, que era uma medida editada pelo governo federal. Teve até um momento de um limbo aí, em que a medida acabou o prazo da medida provisória do ano passado, e só houve uma nova medida, salvo engano, em fevereiro ou março desse ano. E aí muitas pessoas perguntam, e nesse momento que ficou descoberto por essas medidas, como que eu faço? Na verdade, essa nova medida, ela já abrange desde março do ano passado, de 2020, tá? Até os eventos de dezembro de 2021, tá? Então, assim, a gente tem que ter um momento de compreensão, né? É muito mais fácil a gente sempre achar que tem razão e buscar o litígio. Sim. Mas você também tem que pensar pelo lado da empresa, né? O setor de eventos, eu vi uma pesquisa que foi atingido em 98% do setor de eventos por causa da pandemia. Foi bem complicado. Então, não dá para você ser sempre, não, é o meu direito e ponto. Você também tem que enxergar o outro lado, tanto para as empresas quanto para os consumidores. Aqui, como eu comentei com você, nós estreamos aqui o programa em 18 de março do ano passado, né? Então foi no início da pandemia. Os nossos clientes, parceiros, todos desse segmento de eventos, assim, tiveram um baque absurdo, né? Então, esses 98%, eu acho que... Eu não sei nem por que deixaram os 2% de fora. Eu não conheci os 2%. Eu não conheci. De todas as conversas que eu tive com eles, foi assim, uma loucura. Muitos, realmente, as pessoas queriam resgatar os cheques que pagaram, não queriam nem remarcar data, né? Muitos, no começo, ficaram com medo e não quiseram remarcar. E, então, as pessoas das empresas, às vezes, já tinham contratado outros serviços, né, os terceirizados, já tinham repassados os valores, repassados muitos cheques até, e ficaram também no prejuízo. Sim. Muitas empresas fecharam. Sim, exatamente. Muitas empresas fecharam. Tanto que a gente vai falar daqui a pouco da outra parte, né, das empresas para essa tentativa de retomada do setor de eventos. Mas sim, tem que ter a compreensão dos dois lados, mais uma vez, como eu disse. Então, eu adiei minha festa que estava para abril de 2020, adiei para novembro de 2020, a situação se manteve, eu não pude realizar meu evento, e aí eu adio de novo? Adia de novo. Você tem esse prazo de até 31 de dezembro de 2022. Você tem, a partir da data do adiamento ou cancelamento do evento, 120 dias para solicitar, tá, esse crédito ou um reagendamento, tá, da sua festa. Vamos usar a festa de casamento, que acho que é o exemplo mais fácil aqui da gente utilizar. Ou 30 dias antes do evento. Então, vamos supor que eu tinha um casamento agora em abril de 2021, março deu aquele pico de novo de casos, lockdown e todas as medidas restritivas que já sabemos, eu solicito o reagendamento para a casa de eventos, tá? E a casa de eventos, aí sim ela tem essa obrigatoriedade, ela tem a obrigatoriedade de devolver o dinheiro. Se ela oferecer uma alternativa, ela não precisa devolver o dinheiro. Agora, se ela não oferecer, ela tem que devolver. Teve um caso até no Tribunal de Justiça disso.
A casa de eventos não ofereceu alternativa nenhuma, simplesmente deixou o consumidor no silêncio. Aí o consumidor teve que entrar com uma ação. Aí, quando ela apresentou a peça de defesa, ela ofereceu alternativa. E aí o juiz entendeu, já é tarde demais. Você tinha a possibilidade de oferecer a alternativa lá atrás. E aí sim condenou a empresa a devolver de imediato o valor que já tinha sido pago. Quer dizer, pra quê, né? Exatamente. Foi esperar chegar lá nos finalmente. Exato. Pra quê? Então, uma boa conversa, uma difícil. compreensão. Lógico, né? A gente sabe que também na sociedade atual a boa conversa e a compreensão nem sempre é fácil. Porque eu falei, as pessoas, assim, muitas pessoas não têm essa... hoje, eu acho que por conta desse panorama, né, no geral, as pessoas andam muito sem paciência, intolerantes, querem resolver tudo, né? Eu tive exemplos aqui de convidados que citaram noivos que perderam, né? Perderam familiares nessa pandemia. Sim. E que não tinham casado, né? Tiveram que remarcar a data e nesse meio tempo morreu o pai, foi o irmão. Eu sei que teve um que comentou 4 da família. E a pessoa falou, não, chega, agora a gente vai marcar, se tiver um domingo, eu vou casar no domingo, não importa a hora, mas eu vou casar porque fica com receio, porque não sabe o que vai acontecer. Sim. O que pode ainda, né? O que pode ainda acontecer. E então a pessoa fica no desespero, esse desespero traz o nervosismo, traz a impaciência e assim não conseguem chegar num acordo. Isso que é muito complicado porque acaba indo pro lado da briga, pro lado do jurídico e nem sempre, né, o desfecho é como ambos gostariam. O desfecho sempre, ele no mínimo vai te desgastar, né? Eu tive um cliente que, não vou citar o nome, mas eu posso citar uma frase dele que eu achava muito boa, que ele dizia assim, nessa questão de conflito, ele dizia, às vezes mais vale um fim horroroso do que um horror sem fim. E isso eu aprendi lá atrás com ele e eu levo isso até para a minha carreira e oriento às vezes os clientes a isso também. Então, mas ali, vou ter que casar num dia, não no exato dia que eu gostava, mas tem um dia ali que dá para casar, dá para fazer um evento, não vai me prejudicar. Se a pessoa quer, né, eu falo, se a pessoa não consegue realmente esperar, não consegue esperar o término, né, dessa situação, o término dessa pandemia, mas quando que vai acabar? Se a pessoa não consegue esperar, porque já tinha uns planos, né, e por uma série de razões, tem que se adequar. Exatamente. E as casas... Ao que tem para hoje, né? Ao que tem para o momento. E as casas de eventos agora vão ser também, digo beneficiadas, mas tem um programa para recuperação desse setor de eventos muito prejudicado. Então, não é que ao adiar o evento, eles vão fazer o evento mais tarde, uma hora ou outra, né? Então, por isso que foi criado um programa para que é esse programa? É mais para eles conseguirem renegociar essas dívidas. Tem muita dívida tributária, a gente sabe que muita empresa de evento foi prejudicada, teve que demitir funcionário, tem que manter os funcionários, tem que pagar tributo, então o governo criou uma medida, então foi prejudicado, mas também tem uma luz no fim do túnel. Então, realmente o equilíbrio nessa relação de cancelou, adiou, deixou um crédito, essa medida provisória, ela tenta, né, em linhas gerais, criar esse equilíbrio entre consumidor e empresa, porque todo mundo saiu prejudicado, acho que não teve quem não saiu prejudicado. E esse programa, o programa já está assim, a todo vapor, já estão... Já, foi uma lei criada, tá? Ele é o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos. Se vocês quiserem, depois a gente deixa os números das portarias e da lei aí para vocês colocarem, tá? Ele é um programa para beneficiar as empresas do setor de eventos e turismo. A lei ela é bem clara e ela tem ali todo o rol de enquadramento, de quais empresas, né? Mas vamos pegar aqui no nosso sempre exemplo da festa de casamento, que eu acho que é o mais fácil. A casa de evento que foi prejudicada, ficou fechada por mais de um ano, sem poder fazer evento e tudo mais, né? Como que ela conseguiu se manter? Porque ela praticamente cortou o seu faturamento, né? Alguns tentaram se readequar, né? Algumas casas de bebida tentaram fazer o delivery de bebida. Sim, mas os bufês começaram a fazer os kits festa, que eu vi, falei, nossa, bufês assim, né, tradicionais em Santos, que
tentaram sobreviver com esses kit festas que... Exatamente, mas gente, é muito se for comparar o faturamento que tinha em fazer uma festa, né? E não é só a casa de evento, é toda a cadeia do setor de eventos. A gente fala setor de eventos, a gente pensa só no buffet, a gente pensa só na casa, no espaço. Não, mas é tudo que envolve a alocação de cadeira, de mesa, as bandas que fazem os shows, né? O setor de eventos nessa lei, ele abrange inclusive os cinemas, né? Então, o que ele faz? Ele possibilita a renegociação de dívida tributária ou não tributária, tá? Perante a Receita Federal e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, tá? Esses descontos dessas dívidas podem chegar em até 70% do valor do débito e sendo pagos em 145 meses. Então, assim, você tem a dívida batendo na sua porta. Você pode renegociá-la com um desconto de até 70% e ainda pagá-la em 145 meses. Então, você consegue... É realmente um programa para você tentar recuperar esse setor, porque é um setor muito importante para o PIB, né? Sim. Então, você não pode simplesmente deixá-lo de lado, né? Tem os requisitos? Tem os requisitos que tem as portarias do Ministério da Economia, que elas são bem claras em quais empresas, quais os códigos, tá? Você perguntou se todo vapor, vou te dar, estamos no Brasil, né? O prazo começou agora, ontem, 12 de julho. Não tem vapor nenhum. Então, não vou dizer a todo vapor, mas vou dizer que começou agora, 12 de julho, tá? Essa abertura do prazo para aderir esse programa, tá? Eles chamam de PERSE, mas é o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos. Começou em 12 de julho e você pode aderir a esse programa até 26 de novembro desse ano. Mas aí, tá vendo, pessoal? Quem não sabia, né? Agora já tem essa informação, que eu acho que é um incentivo. Com certeza. Tudo é planejamento, né? Então, uns se readequaram, outros tiveram que fechar suas portas, mas tanto para um quanto para outro esse programa vale. Tem os requisitos? Tem. Porque, óbvio, né, a Receita Federal, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional tem que avaliar as contas, o faturamento, ver essa queda de faturamento que teve por causa da pandemia, né? Então, só para dar um exemplo... Averiguar tudo, né? Exato. Assim. Só para dar um exemplo que eu acho que é fácil de entender, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ela vai avaliar se aquela empresa, nos últimos faturamentos, se ela conseguiria pagar esses débitos sem desconto no prazo de 5 anos. Porque ela também não vai deixar de ganhar, né? É um programa de incentivo. Mas sempre tem aquelas empresas que tentam se beneficiar do programa, mas que não precisam daquele programa, né? Acho que o setor de eventos seriam aqueles 2% que a gente não conhece. Nunca viu. Os outros 98% devem estar nos assistindo aqui, com certeza conseguem se enquadrar aí nesse programa. Então, você consegue renegociar, você consegue planejar a sua vida daqui para frente, tá? Além da renegociação de dívida, também tem um fundo garantidor do BNDES, tá? Que ele é um facilitador para que essas empresas consigam operações de crédito bancário. Então, você vai pedir um empréstimo bancário em nome da sua empresa de eventos, normalmente o banco te pede, né? Primeiro que pede todos os seus dados possíveis e imaginários e também vai pedir a garantia, né? Essa nova lei, ela também possibilita, tem um programa que do BNDES, o BNDES complementa essa garantia para te facilitar até essa operação de crédito bancário. Bacana. Então, a gente sabe que muitas empresas, infelizmente, vão precisar, né, pegar um empréstimo, um contrato, um crédito bancário, só que às vezes não tem mais garantias para dar, né? Muitas dão garantias de faturamento, mas que faturamento você teve, né? A gente está nesse cenário totalmente cinza, né? Então, esse programa também oferece essa possibilidade de você não precisar oferecer uma garantia e oferecer essa garantia pelo fundo garantidor do BNDES. Que bacana, né? Olha aí, eu tenho certeza de que você não tinha essa informação. É sempre bom trazer pessoas que tenham conteúdo, que entendam, né? Para isso está aqui o Dr. Flávio para esclarecer dúvidas. Os contatos do Flávio, vocês anotaram aí, pode seguir. Você responde pelo Instagram? Respondemos no Instagram. Se tiver mais dúvidas, né? Pode mandar direto para ele. E o nosso tempo acabou. Já foi rápido. Rápido!
Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada. Agradeço. Pela participação. Até a próxima. Vou te requisitar aqui outras vezes. Pode requisitar. Tá, agradeço obrigada. O convite, Rubene. E nós vamos para o intervalo comercial, mas eu volto com mais para você. Não saia daí. Voltamos, pessoal, tempo de tomar uma aguinha. Agora você que está aí, olha, quarta-feira, essa hora já tá batendo aquela vontade de comer uma comidinha japa. Uma dica é você fazer o pedido no Le Chef. Le Chef, gente, tem um restaurante na hora do almoço que são os pratos frios e quentes no buffet. Você vai lá, conhece o restaurante, fala que assistiu aqui no nosso programa que você tem 10% de desconto. Olha que maravilha. Agora, a partir das 18h45 até as 11h, é isso. Eles trabalham somente com delivery de comida japonesa deliciosa, muito boa mesmo. Também você tem 10% de desconto. E agora o Le Chef Smash Burger, que são os lanches, é a novidade agora, recente. E tá com várias promoções assim de combos pro mês de férias. Então aproveita que a criançada tá em casa, você não quer fazer aquela bagunça na sua casa, pede Le Chef, tá? Não esquece de falar que assistiu aqui no programa para você ganhar os 10% de desconto. Falando em comida, tudo a ver e nada a ver ao mesmo tempo, eu vou tudo a ver e nada a ver. Falando de tanta comida boa, já que você vai comer, você pensa assim, nossa, eu preciso queimar. Vou queimar o que eu comi. Para queimar calorias, vou conversar agora com a Simone. Exatamente o que eu pensei. Com a Simone Lancelotti, da Companhia Lancelotti.
de patinação. Você patinou quando você era criança? Começa a pensar aí. Vai lembrando dos seus momentos aqui, depois você conta pra gente. É um prazer recebê-la. Obrigada, aqui na Festa é Roberto. Sua. E, Simone, eu vi que você é publicitária, né, de formação. Sou. E como surgiu o patins na sua vida? Foi na Nossa. infância também, como na minha? Foi na infância. Minha irmã, ela era bailarina clássica. E por causa disso ela tinha o hábito de assistir tudo que fosse relacionado à dança, né? E na época passava na TV patinação no gelo. Ah, e aqueles Não sei se você filmes. chega a lembrar. Sim, Filme adoro. e competições mesmo, Competições né? também. E eu já fazia balé na época, mas era bem pequena, só que aquilo foi tornando uma paixão. Assim, ao ponto de eu chegar e botar meia e vestir e ficar brincando no quarto que eu tava fazendo aqueles movimentos. Na época minha mãe tinha um pouco de receio, né? Ah, ela vai cair, vai se machucar. Mas eu tinha uma amiga que fazia ali no Regata Santista e ela acabou me levando para fazer uma aula aos 13 anos. A partir dali eu me apaixonei, larguei balé, larguei tudo e, enfim, Falou, nossa, fez agora parte eu vou da me vida. jogar na patinação. E falando em jogar na patinação, você pode colocar aqui umas imagens que a Simone mandou pra gente. Olha lá. Essa daí... Essa daí foi no Mundial de 2003 em Buenos Aires. 2001, a perdão. pessoa já dando aquelas... Gente, a gente quando tá assistindo, né? Dá um pouco de receio. Porém, já tem a prática toda. Olha, essa daí é você aonde? Essa daí foi num show que a gente fez pelo PROAC em Aguaí. Aguaí. Tá. Enfim, você dá aula em vários espaços, né? Isso. É em Santos. É Santos e São Vicente. Santos e São Vicente. Atualmente eu dou aula na Abrescas, dou aula no Vasquinho e dou aula no Cerquimab, que é ali em São Vicente. Então Santos tem no Vasquinho e na Abrescas. Tá. Olha, a gente tá vendo... Deixa eu dar pra ver aí que tá meio... Isso daí a pessoa que estava meio filmando escuro. estava bem A nervosa. pessoa tava mais pra lá do que... Olha lá. Foi uma apresentação que a gente fez em São Caetano, do La Casa de Papel, que ganhou esse La Casa de festival Papel, que lá. legal. Isso, foi bem legal, essa apresentação bem emocionante. Vocês se apresentam em vários lugares, várias cidades. Hoje o foco da nossa patinação são os shows, né? Antigamente, até por eu ter competido muito tempo, eu tinha esse foco muito grande, né? E isso daí foi até 2013, tanto com as minhas alunas também. Mas aí eu resolvi mudar completamente. Que em Santos tem muitos clubes que levam muito a sério essa questão da competição, né? Já é uma coisa mais... Assim, para quem quer relaxar, não é muito essa pegada. Tá. E eu tinha muitas alunas que vinham me procurar, falar, mas eu quero para aprender a andar na ciclovia, eu quero uma coisa mais light, não pega no pé da minha filha. E eu exigia muito, né? Porque eu tive um técnico muito rigoroso, maravilhoso, por sinal, mas eu acabei transmitindo isso para elas e não é todo mundo que gosta, assim, dessa forma. Tem gente que quer patinar de uma forma mais descontraída, mais relaxada. E aí eu comecei a prestar atenção, eu falei, poxa, eu comecei a perder muito aluno por causa de competição. Não é sempre, em nenhum esporte, não é sempre que é um resultado muito justo, não é sempre que a criança, principalmente quando a criança treina muito e chega na hora tem um resultado esperado, né? Porque pode acontecer de não estar naquele dia. Pode acontecer, ué. Né? E não é todo mundo que compreende, às vezes acaba desmotivando. Aí eu tive um projeto aprovado pelo PROAC, né? Foi um sucesso em Santos, acho que foi o único, né? A gente é a única companhia da Baixada. E a gente teve a experiência de fazer o primeiro espetáculo em Aguaí, né? Para isso eu separei um grupo de 12 meninas, que a gente chama que é o grupo da Companhia Nasceu Dali. E ali a gente teve uma experiência completamente diferente de tudo. Foram 4.000 pessoas no show, aplaudindo de pé no final. Ai, que lindo. Todo mundo assim chorou e eu falei, quer saber, é isso que eu quero pra mim. E aí conversei com elas falaram, Simone, é isso que a gente quer. Porque a gente vê a união de uma equipe em prol de um único ideal, que é todo mundo ganha. Né? Numa competição tem um vencedor e o resto é perdedor. Na competição né? é aquela coisa acirrada, né? Aquela Exatamente. energia. Para o outro perder, para o outro mal. É válido, eu curtia isso, mas não é todo mundo que curte. Então eu resolvi prestar atenção no que as minhas alunas queriam, no que eu queria. Eu falei, vamos focar nisso que é muito gostoso, tem espaço para todo mundo. Tanto é que nos últimos shows eu comecei a incluir no nosso espetáculo, tem até o teaser que eu enviei para cá, circo, balé,
teatro, porque aí a gente consegue abrir espaço para todo mundo sobressair. Então, uma menina que gosta de patinar, mas que não tem tanto talento ali, vamos dizer assim, não tanto talento, mas tanta facilidade, de repente ela sobressai cantando. E eu dou um espaço para ela com destaque com coral lá no show. Entendeu? Então, todo mundo pode brilhar, né? É um projeto diferente dos demais que tem aqui na cidade, mas o nosso foco hoje realmente é esse, é ensinar, claro, a gente tem aula de competição, a gente participa ainda de competições não oficiais, porque foi opção das próprias alunas também, mas a gente patina em prol de realmente dos espetáculos. Então, hoje você vai ensinando, aí de acordo com o avanço das alunas, você vai montando os grupos. Exatamente. Das apresentações. Exatamente. É bacana. É o foco que você falou, o foco dos shows, né? Shows. Do entretenimento, de ser realmente uma coisa mais leve, de ser uma mais coisa solta. mais família. Eu tenho uma aluna, você vê, eu dou aula há 20 anos. 21, peraí. Eu tenho alunas que estão comigo há 15, que já casou, teve filho e fazem show com a gente ainda. Isso no ambiente de competição a gente não vê. Então, vê. Aí tem a idade, né? Exatamente, ali tem um espaço para todo mundo, né? Eu gosto muito de dar aula para adulto, que às vezes a pessoa não leva muito a sério. Poxa, é adulto, tipo, de repente uma pessoa que está muito focada em competição, ensinar competição, pô, não dá mais nada, vai pensar assim. E que eu acho errado, eu comecei relativamente tarde, eu comecei com 13 anos. E eu cheguei a ouvir, poxa, de repente você não chega no Mundial, pois ganhei brasileiro, fui para Mundial, fui para Sul-Americano. E eu acredito, assim, todo mundo tendo força de vontade, não importa a idade, e dá para brilhar em qualquer lugar. Eu falo, a pessoa tá viva, né? Eu dou aula também paralelo, aqui eu falo, eu sou jornalista, mas eu dou aula também, dou aula de inglês. Eu falo, a pessoa, eu tenho alunos da terceira idade, que às vezes os mais novos tiram sarro, né? Tipo, nossa, mas pra que ela vai querer aprender agora? Já é uma senhorinha. Eu falo, ué? Nunca é tarde para você ter conhecimento. Com certeza. Você tem que ter força de vontade. Aí sim você vai longe. Você a idade não quer dizer nada. Você imagina no inglês, né? As pessoas falam isso, imagina na patinação que depende do corpo, né? Então muita gente acaba até subestimando, mas eu tenho alunas maravilhosas que entraram depois do 30 e que patinam muito mais do que criança, né? Não... Nem tudo está perdido. Não mesmo. Nem tudo está perdido, né? Aí ele colocou ali. Foi uma apresentação da Frozen, de um show que a gente fez de Natal. Frozen, que linda. Esse daí foi nosso último espetáculo antes de pandemia. E esse daí foi no Portuários, eu fiz no Mendes, no Portuários, e fizemos uma parada de Natal sobre patins no Mendes Convention. E a companhia, assim, essa parte que você montou, assim, de shows, você já está há bastante tempo também? Tá, começou em 2013 que a gente oficializou com o PROAC, depois tive outros projetos aprovados. Foi com esse projeto que você começou já. Isso. Aí já entra minhas loucuras, né? Tem gente que fala, é o circo da semana, né? A patinação da semana. Nossa, olha lá, já entrou o Mas eu adoro, eu acho que tem que diversificar ao máximo para não ficar aquele show monótono. Aí sou eu. Uau. Circo, gosto disso, mas fica diferenciado mesmo. E a parte que as pessoas têm bastante receio, né? Com certeza você escuta isso logo de início. Eu tenho medo de cair. Cair é normal, né? Cair faz parte. Não tem jeito. É impossível aprender a patinar sem cair. E quanto mais a gente aprende, mais a gente cai, porque a dificuldade vai aumentando, né? A dificuldade dos elementos. Eu brinco, eu falo assim, você não lembra quando você começou a andar, né? Quantas vezes você caiu para aprender a andar e você desistiu por isso? Então faz parte. Você vai aprender, você vai se equilibrar. Começo dá um pouco de receio, principalmente no pessoal mais adulto, dá, mas depois tira de letra. Idade não tem, né? Como a gente já estava comentando aqui. Mas a partir, assim, de quanto? A criança, 6, 7 anos? Não, a gente já teve aluna até de 2, tá? Não é o ideal. A gente começa mesmo a partir dos 5, mas depende muito da criança. Às vezes a gente vê uma criança muito esperta, tem uma de 4 hoje fazendo lá no Cerquimab. É super mas bom. Nem parece que ela tem aquela idade, né? Depende muito da criança mesmo, né? Lógico que ela não vai levar aula a sério, como um adolescente, né? Mas ela vai pegando equilíbrio, ela vai aprendendo a perder medo, enfim, quando desperta ali, lá para os 7, 8 anos já... E hoje, nessa situação de pandemia, como é que estão, assim, as aulas? Como é que você está ministrando aí? Sim, a retomada foi até melhor do que eu esperava.
tá? Eu achava que ia ser menor. Lógico, tem alunas que vão esperar vacinar, que as mães não estão mandando nem para escola ainda, para poder voltar. Deu uma parada? Deu, lógico que deu, mas aos poucos a coisa tá pegando ritmo de novo, né? Porque a gente perde o ritmo até de dar aula. Continuei dando aula online, mas não é a mesma coisa. Ah, não é. Não é. Não é, né? É mais patins, eu acho que eu dei 100 patins em casa, para você ver. De exercícios que a gente consegue trabalhar de figuras, de fortalecimento, de alongamento, coisas que a gente aplica e que ajudou muito. Hoje eu vejo quanto ajudou, a necessidade de trabalhar sem patins também, mas não é todo tipo de aluno que gosta, né? Porque a maioria quer, eu quero patins, que é o que a gente voltou a falar, não quer aquela seriedade. A turminha de competição tava toda, mas a de escolinha quer ir lá brincar e patinar. E a parte, assim, do físico que eu brinquei e falei de queimar, né? Porém, queima mesmo. Queima. Né? Eu tava lendo e queima você bastante. fazer a patinação, assim, mais ou menos você tem ideia de quanto tempo para calorias? Numa pegada bem forte, assim, eu digo que umas 500, 800 calorias hora. Assim, um ritmo de competição. Uma criança assim, na escolinha, umas 300 calorias hora. Ah, já ajuda bastante. Muito. Isso na queima e a parte de ganho de massa. Mais ainda, sim. A patinação é um esporte muito completo, trabalha todos os músculos do corpo, né? Eu acho que é o esporte mais completo que tem. Pra mulher, então, deixa o corpo muito bonito, né? Trabalha abdômen, glúteo, tudo que a mulher gosta. Coxa. Tudo que tá precisando, né? Para fortalecimento do abdômen. Isso. E fora concentração, equilíbrio, é um esporte com inúmeros benefícios para a saúde. Olha, então assim, vocês já sabem que não tem idade, né? Para a pessoa poder começar, porque você falou que já dá aula em Santos nos 2 lugares. Sim. Na Abrescas, né, que fica ali perto da Santa Casa. Sim. Tem algum horário para os contatos da Simone, então aqui para a pessoa fazer uma aula, saber como é que funciona, uma aula experimental. Sim. A gente proporciona uma aula experimental, tá? Sob agendamento, se não tiver o patins, pra gente prestar os patins. E aí, depois disso, a pessoa quiser, ela pode fazer a matrícula, mas tem uma primeira aula totalmente gratuita. E aí você empresta o patins. Emprestamos nessa aula. Às vezes, né, a pessoa não tem patins, quer ver se vai ter jeito pra coisa, pra depois ir comprar o patins. Isso daí é normal, né? Até porque é um investimento relativamente alto, de repente a pessoa coloca, não é isso que eu quero, tem mais medo do que você, né, do que imaginava. Então, né, a gente nem aconselha, se for para a pessoa comprar, a gente espera, faz a primeira aula conosco, sentiu isso mesmo que quer, parte para investimento. Tanto na Abrescas quanto no Vasquinho, você acha que tem diferença assim, de idade para a pessoa saber, tipo, eu moro perto dos dois, Sim. Qual que ela recomenda? Criança fazendo um lugar, adulto no outro? Hoje eu tô com adulto nas 3 unidades. Tá? Tanto no Cerquimab, quanto no Vasquinho, quanto na Abrescas. Mas adulto eu aconselho mais na Abrescas. Tá? Porque concentra a maior parte de aluno, é um horário que dá pra gente dar uma atenção diferenciada. Que lá é à noite. À noite. Espaço grande, porque as crianças não passam dando aquelas antes, né? Que adulto geralmente tem um pouquinho mais de receio. Homem, temos poucos homens na patinação. E eu precisamos deles, venham. E tá assim, eu gostaria tanto, mas tem um pouco de receio de... Não, imagina, a gente tem um menino maravilhoso, o Felipe, ele faz dupla. Só que a gente tem pouca procura, né? Se bobear por causa desse preconceito bobo mesmo, que não tem nada a ver. certeza que é preconceito. Não tem nada a ver. E são maravilhosos, né? Eles têm uma força diferente. Estão avançados, né? Em tantas coisas e em outras ficam com essa bobeira. Olha, o homem, quando ele é bom pra patinar, ele aprende assim. Porque a força deles é muito diferente da nossa. Então ele acaba evoluindo com muito mais rapidez. E acho que até se joga também mais, eu acho, né? Porque a mulher, de repente, às vezes fica com um pouco realmente de receio, não só de cair, mas às vezes, eu pergunto até pela faixa etária, porque às vezes, eu vou num horário que só tem criança, tem uma mulher, né, pode ficar meio intimidada de fazer só com crianças, e ter essa mistura, assim. Isso acontece por conta da própria pessoa mesmo, tá? Porque nem eu, nem as alunas, ninguém repara nisso. Até as alunas estão super acostumadas a ter adulto, mas às vezes o próprio adulto fica meio intimidado. E não tem nada a ver. Não tem nada a ver, porque a gente tenta separar por nível.
né? Que é o ideal. Então, não importa se é adulto, se é criança, está no mesmo nível, vai ter o mesmo aprendizado. As crianças são danadas, né? Porque as crianças aprendem não tem medo. Assim, nossa. Se joga, cai, levanta. Que é uma maravilha. Essa criança é tudo de bom, né? E aí, de esporte, você sempre ensinou a patinação. A patinação. Ficou na patinação. Depois que abandonou o balé. Depois do balé, a patinação. Foi muita paixão mesmo, assim. E quando eu entrei, eu tinha aquilo na minha cabeça, eu quero dar aula de patinação. Eu tinha isso em mim, sabe? Fiz publicidade, amo publicidade. Tive a oportunidade de fazer estágio em São Paulo e causou bem na época do meu mundial, do meu primeiro mundial. Então foi uma opção que eu tive que fazer assim na época que me balançou. Falei, meu Deus, né? Era carreira, era patinação. Eu fico, né? E escolhi a patinação, mas eu não me arrependo. Não me arrependo em momento nenhum. Trabalhei em vários outros lugares, fui gerente de marketing, dando aula de patinação, conciliando horário, mas eu falo que a patinação nunca vai sair do sangue. Eu posso estar fazendo qualquer trabalho, a patinação vai estar ali. Não adianta, se é uma coisa que gosta. Não adianta. E se consegue conciliar, e às vezes eu falo, às vezes a pessoa não tem um lado financeiro tão bom quanto o outro. Porém, né, essa recompensa, né? É o prazer. É gratificante, você não consegue colocar um valor nisso que você sente. Não mesmo. Nesse amor que você tem. O final dos espetáculos, assim, são sempre muito emocionantes. Assim, para mim dá o mesmo prazer do que deu ir pro Mundial. Esses desfiles que a gente faz, que nem apareceu aí, que a gente fez na União Imperial, a gente tem uma ala na União Imperial de patins. Já fomos 3 vezes pela União. Que legal. Nossa, é uma sensação deliciosa, é muito já gostoso. Já colocou aqui? Passou já. Já colocou e a gente falando, nem vi. Passou desse ano que a gente fez a ala das cartas da Alice. É muito gostoso participar. Todo ano vocês já fazem? Todo ano a gente já tá ali, já tem uma aula da patinação. Olha que bacana, tá vendo? A patinação carnavalesca. Já dá pra sambar de patins também. Meu pai, isso é um avanço. Eu acho muito bonito. Eu acho bem bacana. Eu lembro, eu comentei com você, né? De quando eu era pequena, que ficava pelas ruas ali do Gonzaga patinando com aquela sandália, né? Que prende no pé. Que eram 4 rodinhas, mas prendia em cima, que eu lembro, né? É uma sandália. Você falou aquilo ali? Gente, eu nunca mais vi esses patins. Eu também absurdo, não. né? Mas é o que tinha, né? Eu tive desse daí. Na época era isso aí. Eu tive desse daí. Mas imagina, pra torcer o pé. Gente, não, eu lembrando hoje, falei, a gente andava por essas ruas todas, no Gonzaga com aquilo. Vocês devem saber, né? Não vai falar que todo mundo tem aquele com ferro. Procura no Google. Que ajustava. Ajustava na frente, assim. Amarrava, não lembro. Eram 4 rodinhas e ajustava no pé. E imagina essas ruas tudo. Mas sobrevivemos, né? E a gente andava pra cima e pra baixo, eu e as amigas. Nossa, se achava em casa, no quintal, ali. Agora não, agora é bonitinho, esses aí de bota, tudo... A bota ela é bem rígida, chique. Justamente para evitar uma torção, né? Então... Tem todo o cuidado. Tem todo o cuidado. Os aparatos. Com certeza. Mas na aula, a pessoa fala, se eu cair, né? Tipo, tem algum truque, alguma coisa, alguma forma que você indica? Sim, eu normalmente na primeira aula eu tento ensinar a cair, uma coisa que não é muito, mas assim, eu tento fazer o aluno ter contato com o chão, porque na verdade é mais o receio do contato com o chão. Então a flexão de joelho, né, sempre cair para frente, apoiando os punhos. Isso daí são toques que a gente dá, é lógico que dependendo do tombo não dá tempo de pensar, a pessoa cai de qualquer jeito. Mas à medida que ela vai praticando e ela vai caindo constantemente, ela vai também aprendendo, vai calejando, né? A gente fala que vai calejando, ela tá mais preparada, né, para quando for cair. Tanto é que os tombos que mais machucam é aquele que a gente não tá preparado. Mas fazendo uma figura, um salto, um corpo, ela vai estar preparada para cair, e o risco de se machucar é bem menor. Ela já sabe, olha, eu posso já cair, sabe, então. Já tá preparada. Olha, eu acho que vale a pena vocês que estão assistindo aí, ficaram com água na boca, né? Por que não fazer alguma coisa diferente? Às vezes, né, até mesmo nessa pandemia, muitas pessoas se redescobriram. Muitas pessoas viram que tinha o dom de fazer tantas coisas que não fizeram antes. Com certeza. Ou por falta de tempo, ou por falta de ideia de tentar realmente fazer algo diferente. Então, sempre há tempo, né? Foi o que a gente comentou aqui. Eu acho que vale super a pena. Eu sou uma que falei pra ela. A pessoa já tá assim, sabe? Apareceu um vídeo da Rubênia aqui ainda, fazendo show. Apareceu um vídeo meu aqui. Vamos fazer um making off, a Rubênia caindo. Não, eu acho muito bacana. É um esporte que ajuda, né? Claro, a gente não quer fazer só pra fazer show.
A gente quer fazer porque faz bem para a mente, principalmente, Com certeza. para o corpo e para a alma. Eu falo que é um pacote completo, para você poder se divertir também. Que ainda mais hoje em dia a gente tem que ter um momento assim para extravasar, né? Com momento certeza. pra Pra deixar os relaxar, né? O dia a dia fantasmas tá de tão lado. corrido, é verdade. Tem que fazer uma coisa pra desestressar. Então vocês que estão aí, ó, que vão assistir vão marcar uma aula experimental e falar: ai, Simone, eu vi você no programa. A Simone vai dar um desconto. Vou dar um Pronto, já botei ela na desconto. fogueira. É, Já e botei ela na lembrando fogueira. que em julho a gente tá sem taxa de matrícula também, hein? Ó aí. Então Também aproveita tem isso. e já fala: ó, Simone, não tem taxa de matrícula, mas quero aí um descontinho, porque eu vi você no programa, vou fazer uma aula experimental e já vira aluna, quem sabe a gente Pode vai deixar, patinar fala que juntos. assistiu aqui que a gente... Vamos patinar juntas, né? Então, olha, por hoje é só. A gente fala, hein? Por hoje é só. Agora, se tiver mais dúvidas, né? Eu acho que nós falamos os locais, mas para marcar a aula experimental, marca com você Pelo WhatsApp que ou está pelo aqui, Instagram. ou pelo Isso. Instagram também, pode chamar ela lá. E fala do desconto, cobra ela, não tem matrícula, e aí você vai patinar e ser feliz. Com Depois certeza. você conta pra gente, tá bom? Obrigada, Simone, Obrigada mais uma a você vez pelo pela convite. participação. Espero que vocês tenham gostado. Um ótimo restinho de semana a todos. Fiquem com Deus e até a próxima quarta com muito mais. A festa é sua pra você. Curta os vídeos, compartilhe, divulgue aí pros amigos, tá bom? Obrigada. Tchau. A festa é sua com Rubene Carpanedo. Oferecimento: Jardim das Orquídeas, espaço para eventos, no Jardim Solemar, em Praia Grande.